Há um equívoco da nossa parte quando pensamos que arrependimento se trata de sentimento de tristeza. Isto está envolvido, mas não é só isso. O arrependimento nós expressamos por obras, ou seja, na mudança de atitude. É isto que a gente precisa entender. Mudar de atitude é viver segundo um novo padrão, segundo um novo valor, deixando de fazer aquelas obras que nós realizávamos. João Batista, ensinando acerca da razão do propósito do batismo e do que as pessoas precisavam fazer depois delas perguntarem o que precisavam, o que necessitavam fazer, ele explica e diz isso lá em Lucas 3, do versículo 10 ao 14. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Coisas simples da vida, atitudes e decisões que nos levam a expressarmos arrependimento. Mas quando a gente fala acerca destas coisas, por exemplo, dos exemplos que ele deu, o que nós pensamos? São atitudes que nós muitas vezes cometemos e achamos que está tudo bem. A corrupção, como é o caso dos publicanos, cobrando de imposto mais do que era de fato o estipulado. E os soldados, o que eles estavam fazendo? Também corrompendo, pois muitas vezes não faziam seu serviço direito, ou acusavam as pessoas falsamente, e assim a gente vê. E ele fala uma coisa: contentai-vos com vosso soldo, ou seja, esteja feliz com o que está ganhando e não queira pedir aquela corrupçãozinha. E as pessoas que, normais, falavam acerca da ganância e acerca da justiça de Deus. Ou seja, se você vê alguém com fome, reparta na sua abundância. E é isso que a gente precisa fazer, é isso que leva-nos a expressarmos o reino de Deus e o verdadeiro arrependimento. Reino de Deus não se trata de religião, nem de culto, e nem das liturgias, nem de regras, nem de dogmas, mas de vivermos segundo a justiça de Deus, de proclamarmos as virtudes do Criador, de andarmos segundo o fruto do Espírito. E quando olhamos, está tudo relacionado à maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. As nossas ações, as nossas reações, a maneira como expressamos misericórdia, graça. Ou seja, quando andamos segundo a forma natural de pensar, nós revelamos o fruto da carne, que está relacionado à ganância, ao egoísmo, à hipocrisia, à mentira, à falsidade, a pensarmos somente em nós mesmos, nos nossos interesses e que não estamos nem um pouco preocupados com o que está acontecendo com o outro. Isto é o fruto da carne. A ira, o ódio, o desejo da vingança, o querer dar o troco na medida do que recebemos, ou seja, isso não tem nada a ver com Deus. E quando falamos do reino de Deus, nós falamos em viver como Cristo, e viver como Cristo é quando nós expressamos o arrependimento, nós nos despimos dessa maneira de viver do mundo, da forma de pensar do mundo, e andamos como Cristo, expressando o amor de Deus, a paciência, a misericórdia, a longanimidade, a compaixão, o perdão. E a gente precisa compreender que Deus opera através de nossas vidas, e se nós andamos imitando a Cristo, nós estamos revelando o nosso Deus ao mundo. Quando não fazemos assim, estamos andando segundo a carne, não revelando arrependimento. Então, para viver, ou seja, como a gente vive esse arrependimento, está relacionado a isso. Caso contrário, não estamos vivendo o arrependimento, mas estamos insistindo na religiosidade, que não revela e não tem nada de Deus,
que a gente possa entender e compreender e buscar expressar o verdadeiro arrependimento como João Batista dá o exemplo, de maneira que a gente possa andar na verdade, revelar o reino e praticar a vontade de Deus. Que a gente entenda isso e que a gente possa buscar o conhecimento do Senhor para glorificarmos o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.